Muito bem, a gente já falou das discinésias escapulotorácicas, como a gente identifica, como classifica. Agora a gente vai falar um pouquinho dos exercícios terapêuticos que a gente utiliza nas discinésias escapulotorácicas e nas outras patologias de ombro que podem ser ocasionadas por alguma alteração escapular. Essa aula ela é uma aula bem focada em exercícios baseados em evidência. Então a gente vai falar aqui durante 1 hora, mais ou menos, só de artigo científico. Qual exercício é o mais interessante para os nossos pacientes? Qual exercício a gente vê na prática, parece ser interessante, mas tem uma pobre evidência científica. Então vai ser falado bastante sobre isso. Agora, muito bem. Primeiro a gente tem que encontrar a fonte do problema, né? Para a gente tratar um problema de maneira eficaz, a gente tem que ver e reconhecer de onde esse problema está partindo. E essa colega, que é a Coles, que é uma britânica bem interessante, que ela estuda muito as discinésias escapulotorácicas, tem contribuindo muito para o nosso entendimento das patologias de ombro. E ela montou um esquema para que a gente identifique as alterações causadas por algum problema de ombro, alguma dor no ombro, identificando a causa desse problema, faça uma intervenção com uma linha de raciocínio bem direta. Então ela fala basicamente que os problemas de ombro, de uma forma geral, eles podem ser decorrentes de um encurtamento de tecidos moles ou de uma pobre performance muscular ou de uma fraqueza muscular, tá? E aí cada uma dessas duas colunas vão direcionar o tratamento para a gente e as nossas intervenções. Vamos começar falando um pouquinho do encurtamento dos tecidos moles. De encurtamento de tecidos moles, dos músculos escapulares, os mais prevalentes é o elevador da escápula e o peitoral menor. Como a gente viu anteriormente, o peitoral menor, quando ele encurta, ele joga o ombro para frente, fazendo uma protração, altera o posicionamento da glenoide e altera a dinâmica da escápula. Então vamos começar por aqui, pelo alongamento do peitoral menor. Esse é um artigo de 2008 do Jospity, um artigo muito interessante, que eles fizeram uma validação da mensuração do comprimento do peitoral menor. Existe uma forma da gente mensurar o comprimento do peitoral menor e eles fizeram esse estudo para avaliar a sua aplicação clínica e a validação. O objetivo foi avaliar o comprimento do peitoral menor e eles utilizavam um método bem interessante. A gente sabe que o peitoral menor tem origem na terceira, quarta e quinta costelas na região anterior, ele tem a inserção lá no processo coracoide. Então eles utilizaram 2 pontos de referência, 2 landmarks. Um seria a quarta costela, que é onde está o ventre aqui, o meio do peitoral menor, e o outro o processo coracoide. Então eles faziam a mensuração dessa distância. Quanto menor a distância entre o processo coracoide e a quarta costela, mais encurtado estaria o músculo. Faz sentido? Quanto maior essa distância entre a quarta costela e o processo coracoide da escápula, mais distante, mais alongado estaria o músculo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais. Aqui a gente tem a clavícula. Se a gente partir embaixo da clavícula, como eu sou magrinho, dá para me sentir muito bem. Partindo embaixo da clavícula, a gente tem a primeira costela. Correu um pouquinho mais, a gente tem a segunda. Correu mais a terceira e aqui a quarta costela. Eu consigo sentir ela muito bem. E aí eu venho bem próximo do externo e encontro a articulação externo-costal. Dessa quarta costela, eu tenho um ponto de referência, eu posso colocar uma marcaçãozinha aqui com um lápis, um hidrocorzinho, e eu venho avaliar essa distância entre o processo coracoide. Eu venho aqui na frente do ombro e encontro uma bolinha que eu tenho nessa região do processo coracoide da escápula. Ele avalia a distância entre esse processo coracoide e a quarta costela. Se o peitoral menor estiver bem encurtado, a gente vai ter uma diminuição dessa distância, porque a gente está aproximando os 2 pontos. Se o peitoral menor estiver alongado, a gente vai ter um aumento da distância entre esses 2 pontos, tá? Por que isso é útil? Porque isso avalia
eficácia das intervenções terapêuticas. Por exemplo, existem várias formas da gente alongar peitoral menor. Se a gente conseguir avaliar o comprimento do músculo, a gente consegue diferenciar qual técnica de alongamento é mais eficaz para alongar esse músculo. Faz sentido? Então essa é a mensuração. Ele pode utilizar esse aparelhozinho que utiliza muito em marcenaria, que você faz a mensuração do comprimento de 2 pontos, ou pode utilizar uma fitazinha métrica. Esse estudo validou essas duas formas de avaliação, tá? Então o método ele avaliar a distância entre a quarta costela, porque está no meio lá, e o processo coracoide. E ele viu que esse é um método muito válido de avaliar o comprimento, tanto por aquele aparelhozinho que você mede a distância entre 2 pontos, como pela fitazinha que ele pode, eles são úteis, eles são muito interessantes para mensurar o comprimento do peitoral menor através desses 2 landmarks. E aqui esse é um estudo que já é um pouco, já é um estudo bem terapêutico, que ele avalia o efeito do alongamento do peitoral menor. Ele faz a mensuração antes do alongamento para avaliar o comprimento desse músculo. Depois ele fez o alongamento unilateral do peitoral menor, paciente colocando o ombro a 90 graus, cotovelo a 90 graus e palma da mão na parede. Esse alongamento durou 6 semanas, só com um membro. O exercício de alongamento era feito 4 vezes por dia, durante 60 segundos. E ele viu que esse alongamento unilateral diário era muito interessante, porque reduzia a dor dos pacientes e melhorava a função. Porém, por incrível que pareça, esse tipo de alongamento específico não mudava a cinemática escapular e nem o comprimento muscular, tá? É um resultado um pouco complicado de entender. Eu acho que necessita um pouco mais de estudo para se avaliar como que a gente pode reduzir a dor e melhorar a função se a gente não aumenta o comprimento muscular. Uma outra fonte de problema é o encurtamento da cápsula posterior e do músculo infraespinhal. Essas duas estruturas, quando estão encurtadas, podem causar alguns problemas de ombro também. Esse é um estudo bem interessante do Kevin Wink, também publicado no JOSPT, que ele mostra que alongar a cápsula posterior da maneira tradicional, ele pode causar um impacto subacromial, e ele propõe uma nova forma de alongar a cápsula posterior. Ao invés de alongar a cápsula posterior da maneira tradicional, que é com o paciente coloca o braço acima, faz o slipper stretching, coloca o braço em flexão a nível no plano da escápula e faz a rotação interna. Ele pede para o paciente fazer uma leve inclinação de tronco posterior, em torno de 20 a 30 graus. Com essa inclinação posterior de tronco, ele estabiliza melhor essa escápula. Quando ele estabiliza melhor essa escápula, ele livra um pouco a tuberosidade maior do processo coracoide, do processo do acrômio. Ele faz com que haja um menor índice de impacto, porque o que ele observava é que quando fazia o alongamento tradicional, os pacientes não referiam muito esse alongamento posterior, mas mais essa dorzinha difusa para o deltoide. Então essa é uma estratégia bem interessante de inclinar posterior esse tronco para evitar esse impacto subacromial. Essa é a outra forma tradicional de fazer o crossbody, que é o alongamento com o braço cruzado no corpo. Como eu falei para vocês, esse tipo de alongamento tradicional, ele alonga muito o romboide, porque você traz a escápula toda para frente. Se você quiser um bom alongamento do manguito posterior, da cápsula posterior, do infraespinhoso e do redondo menor, você obrigatoriamente tem que estabilizar a escápula. Então, ao invés de fazer o alongamento em pé, ele sugere que seja feito em decúbito lateral com a escápula bem estabilizada, porque ele não permite essa abertura da escápula, trava, e aí você consegue alongar bastante o manguito posterior e a cápsula posterior também. Esse é um exercício bem interessante, que ele compara esses dois tipos de alongamento, o crossbody e o slipper stretching.
É um estudo randomizado que eles fizeram, e ele observou que o crossbody é mais eficaz na melhora da amplitude de movimento de rotação interna, até um pouco melhor do que o sleeper, tá? Esse é um estudo muito interessante que ele avaliou essas duas técnicas de manipulação para tentar alongar a cápsula posterior. Ele utilizou o Maitland grau 4, utilizou também o alongamento da cápsula posterior com aqueles dois tipos de exercícios que a gente falou antes, o crossbody e o sleeper, e ele viu que a correção do encurtamento da cápsula melhora muito aquele impacto interno, que é aquele impacto gerado lá na cápsula, no manguito posterior, quando há um pinçamento, tá? Eles avaliaram 22 pacientes com diagnóstico de impacto interno, utilizaram como intervenção o Maitland grau 4 com uma mobilização no sentido posterior, só que eles fizeram a mobilização com sentido posterior com o paciente em rotação interna máxima, associado com um alongamento de cápsula posterior também. Então ele colocava o paciente em rotação interna máxima e fazia a mobilização, o Maitland grau 4 em sentido posterior, para alongar essa cápsula posterior que estaria encurtada e que facilitaria o impacto. Associado a isso, ele fez os dois tipos de exercícios, o exercício do crossbody estabilizando bastante a escápula, e essa estabilização foi feita por um terapeuta, e o exercício do sleeper também com estabilização escapular em decúbito lateral. E ele viu uma melhora dos sintomas do paciente com impacto interno após o alongamento da cápsula posterior. Então é interessante porque parece que o alongamento da cápsula posterior é capaz de reduzir o impacto interno, e só ele somente. Se for associado a outras intervenções, é possível que a melhora seja ainda maior. Esse artigo avaliou a influência, ele quantificou a influência do sleeper stretching no espaço subacromial. O objetivo dele foi saber se o paciente fazendo esse tipo de alongamento vai haver uma abertura maior desse espaço subacromial e vai diminuir o impacto entre a cabeça do húmero e o acrômio, tá? Então, a pergunta da pesquisa foi, seria 6 semanas de alongamento do manguito posterior poderia aumentar o espaço subacromial, aumentaria a rotação interna ou aumentaria a adução na horizontal? Seria isso capaz? E ele viu que sim, que 6 semanas podem trazer esses 3 benefícios. Então é interessante fazer esse tipo de alongamento, o sleeper stretching, quando a gente coloca o paciente em rotação interna máxima, com estabilização da escápula, em pacientes com síndrome do impacto, que tem uma diminuição, a gente vai treinar aqui, a gente vai mostrar como faz, em pacientes que têm síndrome do impacto, porque ele tem uma redução do espaço subacromial, e esse exercício de alongamento seria capaz de aumentar esse espaço, descomprimindo o plexo o manguito rotador. Já estou pensando em plexo braquial. Muito bem, passando aqui para o outro lado da fonte, a gente tem também uma pobre performance muscular ou uma fraqueza muscular que também pode estar gerando alguma alteração, alguma discinese escapulotorácica. A gente viu lá atrás na outra aula que quando a gente tem fraqueza do serrátil anterior e do trapézio inferior, a gente tem uma perca da rotação superior, o paciente começa a compensar, tá? A gente vai avaliar justamente isso. Nessa parte, os estudiosos, a CUS, ela avaliou se existe uma influência da conscientização do controle muscular, da conscientização da postura da escápula, e se essa conscientização pode melhorar a biomecânica do ombro, tá? Então ela fez também alguns estudos em que ela avaliou se a estimulação do serrátil anterior e do trapézio inferior poderia aumentar a distância entre esse espaço subacromial. Porque se a estimulação, a contração desses dois músculos pudesse aumentar a distância entre esses dois ossos, poderia aumentar esse espaço, descomprimir o manguito rotador. Se a estimulação fosse capaz de fazer isso, o fortalecimento também seria, porque parte
do mesmo princípio. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram a mensuração em 60 graus de abdução da distância entre a cabeça do húmero e o acrômio. Depois eles fizeram a eletroestimulação desses dois músculos e também de forma simultânea a mensuração desse espaço. Então eles colocavam o ultrassom, o paciente em repouso, via qual era o espaço. Vamos dizer que o espaço fosse de aproximadamente 5 milímetros, tá? Meio centímetro de espaço sem contração. Quando ela colocava a estimulação no serrátil anterior e no trapézio inferior, esse espaço, ela gostaria de avaliar se esse espaço abria ou se esse espaço fechava. E ela viu que a estimulação do serrátil anterior e trapézio inferior é capaz de aumentar a distância acrômio entre a cabeça do húmero e o processo entre a cabeça do húmero e acrômio, tá? Então é interessante que se realize também a estimulação desses dois músculos e associada ao fortalecimento isotônico. Esse estudo ele avaliou a conscientização do trapézio inferior, a conscientização desses músculos da escápula para tentar colocar a escápula em uma melhor posição para direcionar essa glenoide centralizada na cabeça do húmero. Então era um treino bastante simples, era um treino de reposicionamento. O paciente, ele escolheu alguns pacientes que tinham um pouco mais de encurtamento do peitoral menor, uma protração de ombro, e ele pedia para esse paciente fazer uma retração de ombro e uma depressão de ombro também, para tentar colocar a escápula em uma posição ótima, girando a glenoide para que se encontre no centro da cabeça do húmero. E aí os participantes, após esse treino de conscientização da escápula, aprenderam a executar esses movimentos de inclinação posterior e de rotação superior da escápula. Então parece que o treino de conscientização não só melhora o posicionamento da escápula de forma estática, como também ajuda na rotação superior, que é muito importante para a elevação do ombro. E também houve um aumento significativo da atividade escapular do trapézio, principalmente trapézio inferior. Quando a gente tem uma maior atividade do trapézio inferior, a gente consegue uma maior elevação de ombro. Esse estudo avaliou se seria importante posicionar essa escápula antes do fortalecimento, ou seja, fazer aquele treino de reposicionamento da escápula, manter ela bem posicionada antes da gente tentar ou solicitar a elevação de ombro. Então eles gostariam de avaliar o efeito dessa correção escapular na ativação de alguns músculos, principalmente do trapézio. Eles fizeram alguns exercícios de rotação externa em decúbito lateral e em extensão de ombro em prono, e eles viram que realmente há uma maior ativação desse trapézio quando o paciente, antes de fazer o fortalecimento, ele posiciona o ombro, tá? Então é importante que a gente, antes de solicitar a elevação ou a rotação externa ou qualquer tipo de fortalecimento de ombro, a gente peça para o paciente corrigir a postura, fazer uma leve retração e uma depressão de ombro, porque posiciona a glenoide melhor, mais centralizada nessa cabeça do húmero. Aqui ele avaliou um pouco, ela fala um pouco desse equilíbrio muscular, do balanço entre os músculos da escápula e o manguito rotador. A pergunta dessa pesquisa seria: é possível estimular o trapézio inferior e inibir o trapézio superior? Isso é muito importante porque quanto mais atividade do trapézio inferior e menos atividade do trapézio superior a gente tiver, a gente vai ter uma maior mobilidade de rotação superior da escápula. Então esse é o objetivo mesmo, é relaxar aqui em cima o trapézio inferior e estimular, ativar o trapézio inferior. Então ele avaliou e determinou a relação de ativação entre esses músculos, entre o trapézio superior e o trapézio inferior, entre o trapézio superior e o trapézio médio e entre o trapézio superior e o serrátil anterior, durante alguns exercícios de fortalecimento tanto de ombro como de cintura escapular. E ele viu que
o excesso de ativação do trapézio superior e a redução da ativação do trapézio inferior e do serrátil anterior, eles contribuem de forma significante para o movimento anormal da escápula. Ou seja, se aqui em cima tiver bastante tenso, uma atividade eletromiográfica bastante intensa, bastante grande, e tiver uma redução daqueles músculos, da atividade daqueles músculos que rodam superiormente à escápula, a gente tem uma alteração do movimento normal da escápula que iria prejudicar o paciente. Então ele fala que as consequências podem ser o desenvolvimento de uma discinese escapulotorácica, de um impacto, de uma lesão de manquito ou de uma instabilidade. Perfeito. A chave é isso, basicamente é isso. É relaxar aqui em cima, trapézio superior, e estimular o trapézio inferior e serrátil anterior. Tá? Relaxar esses músculos que estão travando essa escápula lá em cima e estimular quem realmente faz a rotação superior. Então, basicamente é isso. Então ele conclui que é importante ativar seletivamente músculos fracos, como a gente acabou de falar, trapézio inferior e serrátil anterior. Trapézio médio pode ser interessante também, mas nunca fortalecer. Nunca é uma palavra muito forte, mas quase nunca fortalecer trapézio superior. E os exercícios que mais estimulam a atividade do serrátil inferior e reduzem a atividade do trapézio inferior são os exercícios em decúbito lateral, em rotação externa e em decúbito lateral de flexão. É o paciente que está deitadozinho em decúbito lateral e faz esse exercício de rotação superior, ou em decúbito lateral com um pezinho e faz a elevação em decúbito lateral, a gravidade agindo no dorso da mão dele. Esses exercícios são muito interessantes porque eles deixam o trapézio superior relaxado, porque o trapézio superior não está agindo contra a gravidade para manter uma elevação, e ele estimula o trapézio inferior e o serrátil anterior. Então esses dois tipos de exercícios são bem interessantes para esses pacientes. Então ele conclui aquilo que a gente já falou anteriormente. Muito bom. Esse estudo também aborda essa mesma pergunta: se seria possível estimular o trapézio inferior e relaxar o trapézio superior. Ele utilizou essa hastezinha oscilatória, que eu acho que é a Linda que estava falando dessa hastezinha, a gente estava conversando sobre isso, porque um estudo anterior viu que a utilização dessa haste oscilatória seria interessante para estimular o serrátil anterior, e esse estudo agora mostra que tanto o serrátil anterior como o trapézio inferior. Então ele avaliou a atividade do trapézio superior e inferior durante o exercício com essa haste oscilatória em 3 posicionamentos diferentes. E ele avaliou 12 mulheres sem história de lesão no ombro, no membro superior, nos últimos 6 meses. E ele viu que esse posicionamento de 90 graus de flexão de ombro, a haste com um polegarzinho para cima, ou seja, o paciente em neutro, e fazendo essa oscilação, seria capaz realmente de produzir uma grande ativação do trapézio inferior e uma menor ativação do trapézio superior, que é isso que a gente deseja, tá? Então essa hastezinha é muito interessante para que o paciente volte a treinar essa musculatura, e volte a fazer um treino de propriocepção e estimular esses músculos que precisam ser estimulados. Ainda a mesma pergunta, esse exercício utilizou, esse paper utilizou alguns exercícios terapêuticos e avaliou toda a atividade de eletromiografia para avaliar como que esses músculos se comportam com diferentes exercícios. Ele viu que ele encontrou altos níveis de atividade de eletromiografia do trapézio inferior quando o ombro estava em rotação externa com o paciente em prono. Então esse exercício seria capaz de estimular bastante esse trapézio inferior, que é o que a gente deseja. Então existe um leque de exercícios que seriam capazes de fortalecer esse músculo para a gente melhorar a biomecânica da escápula.
E aqui, na última fase, ele faz um controle avançado durante atividades esportivas. Esse último protocolo é mais interessante para os pacientes realmente que são atletas, tá? Aquela senhorinha, teoricamente, não teria que passar por essa fase. Esses estudos são interessantes porque eles não isolam só o membro superior, eles avaliaram vários posicionamentos de membro inferior e viram a atividade de eletromiografia nos membros superiores. Vamos ver isso. Esse estudo ele avaliou a atividade de eletromiografia através de alguns exercícios em cadeias cinéticas fechadas com a ativação do membro inferior. Então ele colocou o paciente em vários posicionamentos, os membros superiores, até o exercício 6, os membros superiores, eles acoplados no chão, ele fazia a elevação de uma das pernas, ele manteria o paciente aqui embaixo, nesse discozinho, no chapeuzinho mexicano, em diferentes superfícies, com a elevação de diferentes pernas. E aqui em cima, no ombro dele, no tórax, ele colocou alguns sensores de eletromiografia para ver se a elevação dessas pernas estimulava mais ou menos alguns músculos. O que ele encontrou? Quando a gente estende essa perna contralateral, a gente tem uma maior ativação do braço do outro lado em alguns músculos, principalmente o trapézio inferior e médio. Então, se você quiser ativar o trapézio inferior e médio desse membro direito, você teoricamente faria uma ponte elevando o membro inferior direito. Se você quiser ativar o trapézio inferior e médio desse membro direito, você fazia uma elevação do membro inferior contralateral, tá? Ele viu a ativação apenas com a elevação do membro inferior. Então, se você elevar o membro inferior e o membro superior contralateral, essa estimulação aumenta ainda mais, tá? Isso guia muito a gente para os exercícios, porque parece ser mais eficaz você fazer o exercício com esse posicionamento do que com o paciente deitadinho em uma maca. E aí vem a parte mais interessante. Para você estimular mais o serrátil anterior, aí você tem que elevar a perna do mesmo lado do ombro que você está tratando, tá? Para estimular o serrátil anterior, eleva a perna do mesmo lado. Para estimular o trapézio inferior e médio, eleva a perna do outro lado. Muito bom. Ainda alguns estudos falando das cadeias cinéticas na atividade eletromiográfica. Ele avaliou com exercícios de retração da escápula se ele tinha uma maior ou menor ativação, se ele fizesse o apoio em uma perna, na perna homolateral ou na perna contralateral, e ele viu que a retração escapular com o apoio da perna contralateral aumenta o recrutamento muscular das 3 porções do trapézio. Então parece mesmo haver uma boa relação com o membro inferior contralateral e o membro superior contralateral. Parece que há realmente uma transmissão de forças que a gente falou lá na aula de biomecânica, que vai pelo aquele sling posterior. Essa transmissão de força acontece de forma oblíqua do membro inferior para o membro superior. Esse é um estudo bem interessante que avalia qual seria o melhor exercício para a gente estimular o serrátil anterior, principalmente aqueles pacientes que têm escápula alada, tá? Que a gente precisa de uma boa ativação do serrátil anterior para manter essa escápula bem acoplada no gradil costal. E ele avaliou 3 tipos de exercícios: o exercício de push-up na parede, o push-up na maca ou no solo, e o exercício do serratus punch, que é quando você pega um TheraBand, coloca na mão do paciente com um apoio de mão, e você pede ao paciente fazer uma protração e retração da escápula sem que você mexa no cotovelo, sem que você faça a flexão do cotovelo. Ele só faz a protração e retração, protração e retração. E eles observaram que esse tipo de exercício, ele é o exercício que mais estimula
a contração do serrátil anterior, tá? Então, para os pacientes que têm um déficit de serrátil anterior, esse exercício seria o mais interessante. Então, é basicamente isso. Você pode fazer com o TheraBand isolado, você pode fazer com o TheraBandzinho e com o apoio de mão. Então, basicamente, fazendo um resumo geral para vocês compreenderem o que a evidência fala em termos de atividade da eletromiografia na cintura escapular e no ombro. O alongamento do peitoral menor é eficaz, tá? Ele melhora muito a dor e melhora a função do ombro dos pacientes com discinese escapulotorácica. O alongamento da cápsula posterior vai aumentar o espaço subacromial, tanto os exercícios do slipper stretch como os exercícios do crossbody. Os exercícios de correção da escápula, de estabilização antes de ser realizado o movimento que você deseja ou o fortalecimento, ele é muito interessante porque ele aumenta a atividade de certos músculos da escápula durante o exercício. As diagonais auxiliam o recrutamento muscular, principalmente quando você quer aumentar o recrutamento de trapézio inferior e médio, elevar a perna contralateral, e aumentar o recrutamento de serrátil anterior, você eleva a perna homolateral. E o serratus punch seria o melhor exercício para produzir uma maior ativação de serrátil anterior. Perguntas? Tranquilo? Deu para ter uma visão do que talvez seria melhor para utilizar na clínica, tá? Gosto dessas aulas porque elas respondem algumas das nossas perguntas. Que horas a gente tem aí? 11. Foi rápido, não foi? O que é que vocês querem? Sair logo, voltar mais cedo, esticar mais uma aula e depois voltar para a gente sair mais? Esticar? Todos concordam em esticar? Todos? Tranquilo? Então vamos.